Quero chamar a sua atenção na noite deste domingo para o texto da Palavra do Senhor que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 20. Livro do Apocalipse, capítulo 20, e esse texto fala essencialmente sobre o grande julgamento. E é esse o título da mensagem desta noite, porque o capítulo culmina justamente com o grande e esperado julgamento. Vamos ao texto da Palavra do Senhor? Diz assim, Apocalipse, capítulo 20. Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou, e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi alguns tronos e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a guerra. Eles subiram por toda a extremidade da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e as devorou. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Vi também um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram de sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Amém. O grande julgamento, o grande julgamento. Ao longo da história, muitos julgamentos ficaram marcados, ficaram assim, tornaram-se julgamentos lendários, julgamentos que ficaram assim, tiveram grande repercussão, ficaram marcados na história. Um dos julgamentos mais emblemáticos da história foi o julgamento de Nuremberg. O julgamento de Nuremberg foi o julgamento dos criminosos de guerra, da Segunda Guerra Mundial, lideranças nazistas, da Alemanha nazista, e que foram conduzidos para o banco dos réus a fim de serem julgados por seus crimes horríveis, por seus crimes terríveis contra a humanidade. Um julgamento que durou praticamente um ano, foi de 30 de novembro de 1945 até o dia 1º de outubro de 1946. 24 julgados, réus, foram julgados, 12 deles foram condenados à morte, outros à prisão perpétua e os demais apenas superiores a 20 anos de prisão. Um julgamento que ficou na história, numa tentativa de corrigir dramas terríveis que aconteceram durante os longos anos de guerra. Quando olhamos para um julgamento, nós vemos o fim de uma situação,
o fim de um caso, a solução final de um crime, de uma circunstância que incomodava e que motivou aquela ação e que desaguou num julgamento. Agora nós vemos o texto no seu final, a terceira parte do capítulo 20, chegando ao grande julgamento, o julgamento esperado, o julgamento de todos os tempos, o julgamento para a eternidade. Nós vemos então a manifestação final do juízo do Senhor, do juízo de Deus. É importante lembrar que o capítulo 20, ele retoma o capítulo 12, né? Ele volta atrás. Na realidade, ele está esclarecendo situações, está esclarecendo contextos que já foram tratados anteriormente, lançando luzes em alguns pontos, esclarecendo e acrescentando alguns detalhes importantes. Também é importante lembrar, mencionei isso na última quarta-feira, que os capítulos 19 e 20 não devem ser lidos como uma sequência, né? Não devem ser lidos como se eles fossem um na sequência do outro. Não. Eles estão esclarecendo acontecimentos, fatos que já tiveram seu lugar e apontando então para novas circunstâncias, novas situações. Então, a batalha, por exemplo, que se dá aqui no capítulo 20, né, na segunda sessão, a partir do verso 7, ele aponta ou esclarece justamente a batalha que aconteceu, a mesma batalha de Armagedon que se deu no capítulo 19, trazendo então esclarecimentos, né, especificamente agora sobre o diabo. No capítulo 19 fala do desfecho para o anticristo e o falso profeta. E agora, isso na batalha. E agora, novamente, falando desse mesmo episódio, trata então do desfecho para o diabo. E assim completa o julgamento inicial sobre o dragão vermelho, o diabo, o anticristo, a besta e o falso profeta. Mas o texto, então, nos traz algumas verdades preciosas que valem a pena meditar. Reconheço que este capítulo é um capítulo polêmico, né? Um capítulo que comporta ou que tem comportado ou suscitado interpretações diversas. E para a análise deste capítulo eu vou seguir a linha teológica que eu acredito, que eu defendo e que eu entendo que é a mais coerente e a mais adequada para a interpretação deste capítulo. Então, quando olhamos para o capítulo 20, nós vemos algumas situações muito especiais que vão culminar, portanto, na cena do juízo final. Primeiramente, nós vemos João, né, relatando que ele vê descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Você deve lembrar que no capítulo 9, o anjo desce para abrir o abismo. E do abismo sai uma nuvem de gafanhotos, que na realidade são demônios, né, que são liberados para que possam então conduzir uma série de destruições e a partir daí a continuidade do juízo até a sua consumação. Nesse contexto aqui, o anjo está descendo para prender. Prender quem? Prender o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Se olharmos como uma sequência do capítulo 19, nós vamos entender que é um desdobramento da batalha, né, do Armagedon. Mas não, considerando que não é uma sequência, é uma explicação de fatos, lançando luz sobre outros fatos, então o que podemos entender aqui? Nós entendemos à luz do que se segue, prendeu o dragão, o diabo o amarrou por 1000 anos, está se referindo à manifestação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando veio a esta terra, ele traz o reino de Deus, o reino de Deus que se consuma na presença do Senhor Jesus, o reino de Deus que era até então anunciado por João Batista, preparai-vos e tal, enfim, para a chegada do reino. E aí Jesus diz, pois o reino de Deus está aqui, ele já se manifestou. Jesus diz que era necessário amarrar, né, o valente para que pudesse então entrar na casa e assim tomá-la. O Senhor Jesus chega e ele impõe uma limitação, e é exatamente isso que o texto está dizendo.
a corrente e a chave são simbólicos, no sentido de que ali foi imposta uma limitação ao inimigo de nossas almas. A sua derrota acontece a partir do momento em que o Senhor Jesus encarna, a partir do momento em que o Senhor Jesus chega a este mundo e a partir do momento em que o Senhor Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário, derrama o seu sangue, morre, paga os pecados, vence a morte, vence o pecado e vence o próprio diabo. Com a sua ressurreição, o Senhor Jesus então declara: todo o poder me é dado nos céus e na terra. A partir daquele momento, o Senhor Jesus passa a reinar e ali começa o milênio de Cristo. O milênio do Senhor começa ali, o reinado de Cristo Jesus. O diabo então ficou restrito, limitado, ele não pôde fazer mais aquilo que ele acreditava poder fazer, o que ele desejava fazer. E aí é colocado ali uma limitação para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Isto é, a especialidade do inimigo de nossas almas é mentir, a especialidade do inimigo de nossas almas é enganar, a especialidade do inimigo de nossas almas é desviar a atenção. Mas uma coisa ele não pode mais fazer: ele não pode impedir que as pessoas creiam, não pode impedir que o Evangelho avance, não pode impedir que a palavra de Deus chegue aos corações. Durante o período da igreja, o milênio da igreja, o período da igreja, o Evangelho tem sido pregado. O Evangelho tem sido perseguido, o Evangelho tem sido restringido, o Evangelho tem enfrentado muitas dificuldades, mas ele não tem sido impedido, fechado. A Bíblia tem sido queimada, rasgada, desprestigiada, mas ela continua aberta e continua sendo pregada e anunciada. A mensagem do Senhor nunca deixou, desde então, de ser pregada e anunciada aos corações. O inimigo de nossas almas não tem esse poder mais. O Senhor o amarrou, prendeu, limitou de uma tal maneira que ele não pode mais impedir o crescimento e o avanço da igreja. Todavia, diz o texto, será necessário que ele seja solto por um tempo. E foi exatamente isso o que acontece vindo então o período da tribulação, da intensificação do mal, da tribulação, da perseguição da igreja, da manifestação do anticristo, do falso profeta. Nós vemos a manifestação do envolvimento de nações de uma forma em uníssona contra o Senhor e contra o povo de Deus, mas num crescente que se intensifica a partir do momento em que ele é solto e que a ele é dada essa permissão. Por quê? Para o propósito do Senhor ser cumprido, para que a palavra do Senhor seja devidamente cumprida. E neste tempo nós vemos também que, diz João, que neste período vi tronos, né? E foi dado o poder de julgar aos que neles se assentam. Os servos de Deus, os crentes em Cristo Jesus, são assentados em tronos. Os crentes em Cristo Jesus julgam este mundo, mas não um julgamento, um julgamento moralista, não um julgamento de dedo apontado, não. Julgamos este mundo a partir de uma vida reta, comprometida, santificada com o Senhor, que colide com os propósitos, com os ideais deste mundo. O crente verdadeiro, sincero, leal, santo, incomoda, não é isso? Quando chega ou onde está. O crente realmente comprometido com o Senhor por sua vida causa reprovação aos atos, às atitudes. A luz que o crente leva ilumina as trevas e incomoda aqueles que estão realizando o mal, a maldade, a perversidade. O crente em Cristo Jesus julga no sentido de apontar o caminho, de mostrar a direção àqueles que precisam saber mais do Senhor. Nós, como crentes em Cristo Jesus, sinceros e leais, estamos assentados sobre tronos, julgando, repito, não no sentido moralista, mas no sentido de apontar para Cristo e de mostrar que Cristo está presente, que o reino de Deus é uma realidade e que o compromisso com esse reino é fundamental para que possamos chegar à presença do Senhor.
João então mostra, né, que este milênio de Jesus é o milênio da era da igreja, desde a morte e a ressurreição do Senhor Jesus até o final dos tempos, até a sua segunda vinda. E ele então fala que viu as almas dos que foram degolados por causa do testemunho do Senhor, aqueles que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal na testa, nas mãos, e fala destes homens e mulheres, dessas almas que foram martirizadas. É de todos os tempos? Sim. É apenas do período da tribulação? Não, é de todos os tempos. É lógico, na tribulação intensificou-se até pela manifestação final da trindade maligna. Mas é interessante como Hebreus, a partir do verso 33, ele diz assim, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 33, a palavra de Deus nos diz assim: Estes por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Aqui o autor de Hebreus está falando daqueles que sofreram por Cristo Jesus já naqueles dias intensamente. Aqueles que têm sofrido pelo Senhor Jesus ao longo da história e aqueles que ainda vão sofrer pelo Senhor Jesus na intensificação da manifestação do inimigo de nossas almas rumo ao juízo e à sua derrota final. O texto fala, portanto, que estes estavam assentados em tronos, mas eles também reviveram e reinaram com Cristo. Isso aponta para o fato não de uma ressurreição física, mas a certeza de que o crente não morre. O corpo pode ser morto, cerrado ao meio, queimado, virar cinza, virar pó, sermos totalmente destruídos, mas somos vivos em Cristo Jesus, revivemos em Cristo, fechamos os olhos nesta vida, mas os abrimos na presença do Senhor Jesus Cristo. O texto fala ainda que não experimentam a segunda morte. A segunda morte não tem poder sobre eles. Não há poder a segunda morte. Aqui é a morte espiritual. Se estamos em Cristo, a morte espiritual não nos alcança, já foi derrotada. E somos o quê? Sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Já somos sacerdotes, já estamos reinando, já estamos realizando o nosso trabalho sacerdotal. Pedro, lá no capítulo 2, verso 9, diz assim: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro diz, não diz vocês serão, mas ele diz assim: vós sois, vocês já são geração eleita, sacerdócio real. Já estamos realizando a tarefa sacerdotal do Senhor neste milênio de Cristo, neste tempo em que, desde a primeira vinda de Cristo, aguardamos a segunda vinda do Senhor. E aí o texto, a partir do verso 7, retoma os capítulos 16 e o capítulo 19, voltando à cena do Armagedon, da batalha final. Então fala que Satanás foi solto, saiu para enganar as nações, já vimos isso nos capítulos anteriores, então é uma remissão a esses textos, uma retomada desses textos, e aí fala dos 4 cantos da terra, Gog e Magog,
e fala que são juntadas as nações da terra para guerrear contra o Senhor. Cercam os santos e quando parece que a guerra vai se intensificar, acontece aquilo que o capítulo 19 falou. Quando parece que uma grande guerra vai acontecer, quando parece que vai haver um grande confronto, o que acontece? Desceu o fogo dos céus e devorou todo mundo. A batalha acabou, a derrota foi plena, a derrota foi final. E o que acontece? O diabo que enganava as nações foi feito o que dele? Lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Conclui-se, portanto, o julgamento sobre a trindade maligna. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. É bom lembrar que o inferno não é nem de longe, ele não é o reino do mal. Lá não está o trono de Satanás, lá ele não reina, lá ele não governa, lá ele não manda em nada. Essa imagem distorcida, estereotipada do diabo, sentado no trono, governando o inferno, feliz da vida, porque lá é o seu habitat. Não, senhor, não há nada disso, não tem nada a ver. Lá ele será atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. Lá é punição, lá não é o reino dele, lá para lá ele não quer ir de jeito nenhum, mas ele sabe que vai. É porque lá é lugar onde ele será atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. Queridos, aqui há um ponto final no mal. Há um ponto final na ação do inimigo de nossas almas. Há um ponto final em tudo aquilo que ele fez, em toda a ação maligna está aqui colocado um ponto final. Neste capítulo 20, verso 10, encerra definitivamente. O diabo está derrotado. O diabo está vencido, a sua ação maligna de roubar, matar e destruir está concluída. E aí, os versos 11 ao 15 apontam para esta cena tão gloriosa, tão especial do juízo final. João, então, vê essa imagem gloriosa. Ele vê o trono de Deus, ele vê os santos de Deus sendo julgados e também os ímpios sendo julgados. Ele fala primeiro do grande trono branco. Grande no sentido de autoridade e imponência, branco no sentido de santidade e pureza do Senhor, é o nosso Deus. Ele diz que a terra e o céu fugiram de sua presença, não foi achado lugar para eles. Tentaram fugir, mas não conseguiram. Quem pode fugir dos olhos do Senhor? Mas, ao mesmo tempo, quem pode resistir à glória do Senhor? Então, os mortos, grandes e pequenos, foram e se apresentaram diante do trono do Senhor. Ninguém poderá escapar, ninguém poderá deixar de ir à presença do Senhor, ninguém vai poder fugir. Não há habeas corpus, não há nada que possa impedir a ida à presença do Senhor. Todos, grandes e pequenos, foram diante do trono do Senhor. E aí o texto fala que alguns livros foram abertos. Alguns livros foram abertos, não é isso? Então abriu-se outro livro, o livro da vida. Alguns comentaristas entendem que esses livros que foram abertos são livros de registros das coisas que nós já fizemos. É o registro da nossa vida, é o registro das nossas obras. Já mencionamos em mensagem anterior, lá em Hebreus, capítulo 6, fala a respeito do Senhor, que não esquece as nossas obras boas, mas também temos de nos explicar das obras ruins, daquilo que não foi apropriado, não foi adequado. Mas é interessante, nós, como servos de Deus, aqueles que são do Senhor, se apresentam diante dele. Os livros são abertos, são consultados, diante daquilo que é registrado ali, não dá para resolver o problema. Pelo que está escrito nos livros, não dá para chegarmos à presença do Senhor. Se o Senhor consultar o meu e o seu livro, querido, estamos perdidos. Se dependermos desses livros para nós irmos à presença eterna do Senhor, estamos perdidos completamente. Mas há um detalhe, são abertos os livros, consultados os livros. Mas o que acontece? Então abriu-se outro livro, o livro da vida. Aí sim, o livro da vida.
E é nesse livro da vida que, estando o nosso nome, aí sim, tudo estará resolvido. O que define a nossa eternidade com Deus é o nome estar escrito no livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Olha a diferença. Aqueles que estão com Cristo são julgados pelo livro da vida. Aqueles que estão fora do Senhor Jesus não têm o seu nome no livro da vida, então serão julgados pelos outros livros, pelos livros da sua vida, por aquilo que fizeram, mas não terão seus nomes achados no livro da vida. E então não há o que apelar, não há como resolver o problema. O mar entregou seus mortos, a morte e o além, ou Hades, também entregaram os mortos que neles haviam. Aqueles não importa quem morreu e como morreu, naufragou num navio, foi para o fundo do oceano, muito profundo, os peixes comeram, devoraram, não acha mais os ossos. O que vai acontecer? Vai continuar e no dia do juízo será buscado pelo Senhor. O mar, a morte e o além entregaram os seus mortos, foram julgados também, cada um segundo as suas obras. Queridos, a morte e o inferno também foram destruídos definitivamente, jogados no lago de fogo, segunda morte, que é o lago de fogo. Juízo complementado. E aí, queridos, o verso 15 deixa o alerta final ao seu e ao meu coração, quando diz assim: e todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Queridos, nesse momento é o desfecho final. É o desfecho final. Se o nome não estiver escrito no livro da vida, nada feito. Os outros livros podem registrar obras diversas, mas se o nome não estiver escrito no livro da vida, não há salvação. Como ter o nome do livro da vida? Crendo em Cristo como Senhor e Salvador. Crendo no Cristo vencedor, no Cristo que venceu o diabo, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado. Crendo nele, entregando a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. É dessa maneira que o nome é escrito no livro da vida. Quando cremos em Cristo, quando entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nosso nome é escrito no livro da vida, que não pode ser apagado. E é este livro que será consultado ao final. As nossas obras e ações, mas o que determinará a nossa eternidade é o livro da vida. É o nome escrito no livro da vida. Seu nome está escrito no livro da vida do Senhor? Seu nome está escrito ali de uma forma eterna? Se não está, querido, nesta noite você pode e deve entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, para que este dia e o julgamento final não seja motivo de susto, de tristeza, de aflição para o seu coração, mas de segurança. Por olhar para aqueles outros livros assim, ainda bem que não são eles que vão definir a minha eternidade, porque o que vai definir a minha eternidade é o livro da vida, no qual meu nome foi escrito pela graça, pela misericórdia, não pelas obras, pela graça de Cristo Jesus, o Senhor. Você quer receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Creia nele. Diga assim no seu coração: eu entrego a minha vida a Jesus, reconheço meus pecados, peço perdão, me arrependo e coloco a minha vida e a minha eternidade nas mãos do Senhor Jesus. Querido Pai, nesta noite, quando refletimos sobre a vitória de Jesus e o julgamento eterno, que o Senhor possa abençoar a vida desta que está me ouvindo nesta noite. Que o Senhor possa, ó Deus, no coração daqueles que creem em Jesus, trazer plena tranquilidade e paz, por saberem que o seu nome está no livro, está escrito no livro da vida, mas que o Senhor dê também a tua graça, a tua misericórdia neste momento, para aqueles que estão entregando a sua vida ao Senhor e dizendo com isso: Pai, eu creio em Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida a Jesus e eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Recebe esta vida de uma forma especial. Guarda o nosso coração e obrigado, louvado seja o Senhor pela vitória eterna do Senhor Jesus. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém.